Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Bindi e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês quais são os melhores agentes de cada classe pra você subir no Valorant, tá? Eu vou falar vários, mas eu vou escolher um só de cada um se eu fosse recomendar, beleza? Os melhores duelistas para subir de Yellow são Jett, Raze e Reina. Parece óbvio falar isso, muita gente não sabe, mas são os melhores por conta da movimentação e porque a Reina é muito autossuficiente. A Reina consegue bangar pra ela mesma, ela consegue curar. Mas entenda, uma recomendação minha é, se seu time não tem nenhum duelista, escolha um com movimentação. É uma opinião minha, é uma dica minha. Porque aí o seu time vai ter um entry pro bomb. Assim, pode ser uma Jett, uma Raze ou uma Neon. Eu recomendo a Jett e Raze, dependendo de cada mapa. Na minha opinião, a Jett é muito melhor do que os outros duelistas. Mas por que, Vim? Tem mapas, por exemplo, que a Raze é muito melhor do que outros duelistas em determinados mapas. Mas a Jett funciona em todos, diferente da Raze, que funciona só em algum. Então a movimentação da Jett, além de ser muito mais fácil do que a movimentação da Raze, a Jett funciona em todos os mapas. Por exemplo, uma Raze numa Breeze não é tão eficiente, o mapa muito aberto e tudo. E a Reina, eu só indicaria pegar uma Reina se tiver já um outro duelista. Pra quem não sabe, dois duelistas não é troll, galera. É claro que a Reina, comparado a outros bonecos, não é tão forte e eficiente pro time. Mas tem gente que às vezes tem uma Jett e uma Reina no time e o cara já trola, quer pegar outro duelista pra trollar, e não é assim que funciona. Você mesmo tá se auto-sabotando. Com dois duelistas no time, ainda tem chance de ganhar. É claro, se tiver no outro time talvez dois iniciadores, fica muito mais forte que a composição de vocês. Mas não impede que vocês ganhem. Então parem de achar. É claro, galera, é claro que a Reina não é um boneco tão forte comparado a um, por exemplo, um Kayle, uma Killjoy, etc. Mas não quer dizer que você tem uma Reina no time que automaticamente você perdeu. Coloque isso na sua cabeça. Então, se fosse para escolher um agente só duelista para você masterizar para quem é iniciante, seria a Jett. Controladores, rapaziada, controladores. Os melhores controladores para você subir de ela no Valorant são Homem, Brimstone e vai. Se fosse para escolher um só que mais aparece nos mapas, seria o Homem. Mas tem mapas que o Brimstone efetua bem e tem mapas que a Viper efetua bem. Nessa map pool, a Viper é muito boa na Icebox e na Breeze. Precisa ser a Viper. Você quer usar o máximo do boneco e ser muito mais efetivo pro seu time, você precisa usar a Viper na Breeze e na Icebox. Os outros bonecos vão funcionar também. Só que se for um time equilibrado, questão de mira, por exemplo, o seu time tem muita mira, o meu time tem muita mira. Se o meu time tiver uma Viper e o seu um Homem, eu vou fazer muito mais estrago de Viper numa Breeze do que um Homem, por conta das ults, molotov, paredes. Com o Homem, você não é tão efetivo em determinados mapas. Mas o Homem aparece na maioria dos mapas, sendo um controlador muito forte. Então, uma dica que eu dou, se vocês forem main controladores, é não seja apenas main um controlador. Teste outros controladores, seja main Viper, seja main Homem, seja main Brimstone. Mas, se fosse para escolher o primeiro para você se aperfeiçoar, seria o Homem, que ele aparece na maioria dos mapas. Eu posso fazer um vídeo de qual é os melhores mapas para cada boneco, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se é uma boa ideia, ou se vocês têm alguma sugestão de vídeo, só deixa aí. Demorou? A Astra também é um boneco muito forte, só que é muito mais difícil você jogar de Astra efetivamente do que com Homem. Muitas pessoas jogam de Astra e não conseguem defender um bomb. Muita gente joga de Homem e defendem melhor por conta da bang. As mecânicas do Homem são muito mais fáceis. Então para você que quer subir, é muito mais fácil você aprender a jogar de Homem do que de Astra. Mas isso não significa que a Astra é ruim, tá? O Harbor eu acho meio fraquinho. Rapaziada, agora chegou, hein? Iniciador. Iniciador é de umas classes que tá aqui no fundo do meu coração, porque Sova é o boneco que eu mais joguei em toda a minha vida. Então, a real é, de iniciador, você precisa entender, é a classe mais variável, dependendo de mapa para mapa, mas entenda que o Sova, ele é o que efetua melhor na maioria dos mapas. Tem mapas que a Skye funciona muito melhor que o Sova. Por exemplo, uma Bind, uma Split, mas a Skye não efetua bem em outros mapas que o Sova efetua. Ao contrário do Sova, que se trocar um Sova por uma Skye, ele ainda se sai bem. Agora, se trocar mapas que o Sova é o melhor e colocar uma Skye, aí a composição de vocês fica ruim, fica mais fraca. Entende o que eu quero dizer? Então, o melhor iniciador, se for para escolher um para você treinar, é o Sova. E não é só porque eu gosto dele. É porque realmente é o que é. Bindi, qual os melhores iniciadores? Eu quero treinar com mais de um. Sova, Skye e Brit. Na minha opinião, são os 3 melhores iniciadores para você começar. O Kayle é muito forte. A Fade é muito forte. É uma das classes que
todos os bonecos são muito fortes. O mais fraco, infelizmente, só que ainda funciona se você jogar bem, é o Gecko. Só que se for comparar um Gecko com um Sova, a diferença é muito grande. O Sova é muito mais efetivo pro time do que um Gecko. Galera, o Gecko, ele não é fraco. Eu só preciso que vocês saibam, isso é sobre noção de jogo que eu tô passando pra vocês. Eu preciso que vocês saibam que o Gecko ele só funciona em composições específicas. Para um Gecko ser eficiente, você precisa ter no seu time uma Fade, uma Sky ou um Sova como primeiro iniciador. Aí o Gecko funcionaria como um segundo iniciador. É isso que eu preciso que vocês entendam. Então ele cabe em composições mais específicas, diferente do Sova, que como único iniciador, ele, a Sky e a Fade é muito mais forte como único iniciador. Mas como segundo iniciador, o Breach e o Kayle são muito mais fortes do que o Gecko. Então é por isso que eu falo, o Gecko não é ruim. Mas ele precisa de situações muito específicas para ser eficiente. Galera, lembre-se que eu tô falando aqui é só para vocês entenderem, para vocês terem uma noção. No final, vocês jogam do que vocês quiserem. Você consegue sim subir de elo jogando com o boneco que você gosta, com uma Deadlock, com Harbor, com Gecko. Só qualquer questão. Vai ser muito mais difícil você aprimorar esses bonecos, passar por situações. Eles vão caber em situações muito mais específicas do que os outros, e vão caber em composições das mais variáveis. Então é isso que eu quero que vocês entendam. No final, você pode jogar do que você se sentir bem jogando, do que você gosta, do personagem que você gosta, da personalidade dele, esse tipo de coisa. Demorou? Agora, os sentinelas. Rapaziada, na minha opinião, os melhores sentinelas para subir de elo são Cypher, Killjoy e Sage. Mas, Bindi, a Deadlock, ela não é boa? Galera, ela pode caber em situações específicas, mas eu prefiro muito mais os outros que são mais completos. Eles conseguem olhar costa. Ah, mas tem um sensor sônico, mas se passar no shift já não dá pra ver, tá? Ela pode funcionar sim se for bem feito, mas não é tão bom quanto os outros. Isso é indiscutível. Você precisa ter a humildade e saber que ela não é tão forte quanto um Cypher, porque senão ela seria usada em campeonato. O Chamber, ele pode funcionar em situações específicas, mas ele é muito mais ofensivo do que defensivo. E o papel de um sentinela é ver o flanco e ser muito mais defensivo. A melhor defesa é o ataque. Eu acho que é isso que ele devia falar. Mas a Killjoy, o Cypher e a Sage são os melhores sentinelas se aprender. Se fosse para escolher um só, eu escolheria... Para começar, eu escolheria... Tem duas respostas aqui. Se você for elo baixo, eu escolheria a Sage para você ir treinando. Ela não é tão completa igual o Cypher e a Killjoy, porque ela não consegue olhar a costa, por exemplo. Mas ela é muito boa para entrar no bomb. Depois que você elevar um pouco o seu nível, eu masterizaria Cypher primeiro, que é diferente da Killjoy. Ele pode caber em todos os mapas. Tem mapas que a Killjoy é melhor. Só que a Killjoy numa Breeze é... muito ruim, e diferente de um Cypher que é muito bom. Então se for para escolher um só, se você for elo muito baixo, até um bronze 3 ali, masterize a Sage. Depois disso, masterize o Cypher, e se tiver como, masterize os três. Se você quiser, pode experimentar também a Deadlock e o Chamber. Eu sempre recomendo você não ser main um boneco, você ser main uma classe. Aprenda a jogar. Pô, eu gosto muito do Cypher. Aprenda a jogar com todos os sentinelas. Veja como eles funcionam. Isso é uma dica que eu dou, que eu gosto bastante. Por isso que tem um sem classificação. Tem muita gente que tem medo de jogar, ah, vou acabar com a conta. É só jogar sem classificação, galera. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo vídeo, obrigado por acompanhar. Tem link aí na descrição da minha mentoria e também do servidor do Discord. Nossa comunidade tem do ferro até o imortal, focada na melhoria dos players e da comunidade. Demorou, rapaziada?